qualificar essa Série B do Vasco nesse ano de 2021. Aliás, não gostaria de qualificar nunca o Vasco na Série B. Mas olha, é muito merecido o Vasco não subir. Muito merecido. E a gente precisa fazer alguns pontos aqui, algumas explicações, porque muitos de nós, e eu me incluo, classificamos esse time do Vasco como o melhor elenco da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não vou contra isso, não. Só que eu acho que existem circunstâncias que fazem com que, às vezes, um time não dê liga. Porque eu sempre lembro daquele jogo do Flamengo, que foi meio que um divisor de águas. Foi quando esse time nos enganou muito. Porque era um time que tinha Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Hernando, aliás foi o Castan que jogou, Hernando, Zeca, Andrei, Galarça, Marquinhos Gabriel, na frente Peck, Cano, e tem mais um aí, o Léo Jabá entrou no segundo tempo. Era o Morato era o titular. E esse time fez uma partida cirúrgica contra o Flamengo, marcando intensamente e sendo mortal. Então esse time deu uma falsa impressão de que poderia fazer alguma coisa de útil nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Mas a tragédia já vinha anunciada e a gente sempre esperando que alguma coisa pudesse acontecer. Jogadores novos pudessem pintar, modificações imediatas que pudessem acontecer para, talvez no transcurso da Série B, a coisa aconteceu, eu me lembro bem. O título brasileiro de 97, título da Série A, o campeonato começou mal também, o Vasco tropeçando, indo ali, a coisa foi engrenando, até certo momento do campeonato não era fácil. Claro que a comparação é uma comparação dura. Mas eu acho que o grande problema do Vasco, caros amigos cruzmaltinos, porque falar do jogo de hoje é falar do que foi a campanha do Vasco. O Vasco tomou um gol de bola roubada. O Riquelme, que sentiu hoje muito a pressão do jogo, mas é um menino que a gente tem que isentar, porque tem muito talento, muita qualidade, num time bom ele vai bem. E lembrou o primeiro gol que o Vasco tomou no Campeonato Brasileiro, quando o Zeca perdeu, na mesma posição ali, igualzinho, e o Operário começou a ganhar da gente aquele jogo de estreia, lá em abril, maio. Então, falar do Vasco é de coisas que acontecem. É bola que desvia, e o Lucão, que é um toma-gol danado, ele vai na bola, a bola sobe, já tinha tomado contra o Vitória a mesma coisa. É igual, cara, não tem muito para onde correr. Mas eu acho que a gente tem que discutir uma coisa que é o futuro. E eu acho que esses jogos, ou pelo menos esse jogo de hoje, para mim foi muito claro de algo que a gente precisa cobrar muito. E hoje, de quem está no poder. Tá? Porque são eles que decidem. Eu acho que a gente não pode nunca deixar de cobrar dos jogadores, sim, e eu vou cobrar, e muito, porque vocês foram incompetentes em sua maioria, da comissão técnica, de todas aquelas que passaram. Mas eu acho que o problema do Vasco são os processos. São os processos que mostram claramente, em detalhes mínimos, que esses processos precisam mudar urgentemente. Mas eu temo, porque eu acho que vai ser difícil demais. Alguém tem que ter muita coragem para mexer nesses processos. O Vasco é um clube de amigos. O Vasco é um clube de interesses. O Vasco é um clube de patota. É um clube em que... Exemplos, tá? Já falei isso aqui. A segurança é do primo do amigo. O almoxarifado é do tio do irmão. Quem cuida do gramado é o cara indicado por aquele parceiro. No Vasco, nos últimos muitos anos, não se tem a meritocracia como grande bandeira. Raros são aqueles que estão por mérito. Sempre é por indicação, sempre é por amizade, sempre é por interesse. Sempre, absolutamente sempre. Tem sido assim. Por isso que se levanta dúvida, e a gente tem que perguntar isso, gente. A gente vê um jogo como o de hoje, é craque? Não. Mas há quanto tempo a gente fala que o Matias Galarça é um jogador interessante, que inclusive motivou o Vasco? O presidente Salgado, aí numa entrevista, dizer: estamos contratando o Matias. Contra o Flamengo ele estava.
Contra o São Paulo, ele estava. Lisca disse, arrumamos um primeiro volante para a seleção principal do Paraguai. Contra o Guarani, naquele 4-1, ele estava também. E hoje foi o melhor jogador do Vasco num jogo péssimo, fazendo um gol, mostrando disposição, mostrando aquilo que minimamente o torcedor quer. E aí a gente tem que perguntar, porque a gente precisa perguntar, quando é que vai acabar essa palhaçada? Quando que os processos vão mudar no Vasco? Por que o Matias Galassa foi afastado do time do Vasco? O John Sanches fez um jogo ruim hoje? Não achei. E por que ele não fez um jogo ruim? Porque ele fez aquilo que esses... Eu não posso falar o nome, porque senão a gente toma um processo nas costas, mas dá um ódio danado. O que esses caras que... muitos que estavam em campo hoje não fazem. Correr, se doar. Estava na lateral direita, arrancando bola, tentando, cometendo equívocos. Teve uma bola que passou debaixo do pé dele. Um jogador que acabou um jogo e ninguém percebeu isso dentro do Vasco. Chorou. Será que ele chorou porque ele é bobão? Será que é porque ele gosta de chorar? Ou será que é porque ele tem sentimento? Que ele tem vontade de fazer aquilo e não deixam ele fazer? Mudem a porra dos processos dentro do Vasco, pelo amor de Deus. Contratem gente que é competente. Não tenho lá amizades, amiguinhos, indicações, parcerias, fechamentos. O departamento de futebol do Vasco, mais uma vez esse ano, foi feito por amizade. A escolha do senhor Alexandre Pássaro é uma piada da gestão Jorge Salgado. O que esse senhor deixou de legado é triste. E não me venham com postagem em Instagram de amiguinhos, porque é isso que está dando errado no Vasco. É isso que está dando errado no Vasco. Porque quem elogia é quem fez mal, é quem não faz nada. Porque eu não vi o Matias Galassa postar alguma coisa. Se postou, perdão. Caio Lopes, também não. Menino que teve meia chance. Porque com esses, a paciência é mínima. Mas com alguns, como por exemplo, o fantástico, o possante, o onipresente, o incrível MT, que ninguém sabe por que cargas d'água joga ainda e tem chances de titular. Porque, olha, gente, eu não sou um idiota, eu não sou um imbecil. A gente vê futebol há anos. Você quer ganhar um jogo com Rômulo e MT como jogadores de meio de campo, você não vai ganhar de ninguém, cara. Será? Será que ninguém enxerga isso? Mas não, porque no banco de reservas temos mais um amigo, porque deve ser amigo, como era o seu Gracelli, como era o outro lá que... Guimarães. Amigos, amigos dos amigos. E aí o cara muda no segundo tempo, porque é óbvio. Mas aí já tá tomando dor no lombo de um time horroroso que tá brigando para cair. E a gente não conseguiu ganhar de novo, o Vasco não ganha 8 partidas. E aí esses processos não mudam, porque só jogam aqueles que a gente não sabe por quê. Hoje aconteceu uma discussão porque o Gilmar Ferreira, jornalista, deu uma informação de que o empresário Carlos Leite estava oferecendo, ou estava influenciando, eu não sei qual foi o termo, estava sugestionando ao presidente Jorge Salgado nomes de diretores executivos. E o Carlos Leite, a quem eu cumprimento, porque tomou uma atitude que ele tem que tomar, esclarecer isso. Porque o Vasco virou essa fama, primeiro de caloteiro, ponto 1. Segundo, de que tudo é arrumado, tudo é indicado, tudo é parceiro, tudo é isso, tudo é aquilo. Será que não tem ninguém que consiga fazer uma negociação, ou indicar, ou colocar um jogador, ou colocar alguém lá dentro que seja bom? A gente só quer que seja bom, competente, que tenha a oportunidade de estar num clube gigantesco do tamanho do Vasco, porque ele é bom. Porque ninguém quer me convencer, jura? Ninguém quer me convencer de que o Rômulo pode jogar mais futebol, gente. E ainda tem que jogar.
E aí você tem o Caio Lopes do banco, que não é nenhum craque. Mas vocês viram como o jogo mudou? Por quê? Porque os caras têm fome, têm vontade, têm disposição. Ah, Flávio, mas o MT é jovem. Não sei. Tô começando a desconfiar. Eu tô achando que o MT é gato. Porque, aliás, os companheiros até disseram isso no nosso grupo. Eu tô com vontade de convidar a Rômulo e MT para jogar a nossa pelada do dia 18, porque eles jogam uma coisa que não é futebol. É pelada, porra. E desculpa, a gente tem que ser irônico. É a história que eu falei aqui do lixeiro da semana passada. Quem começou a sacanagem foram vocês, porra. Agora, joga por quê? Qual é o interesse? Qual é a necessidade? Não, eu vou escalar meu time. Fábio Cortez, qual é o time? Não, eu vou botar o Rômulo de primeiro volante, o MT. Não tem uma viva alma no departamento de futebol do Vasco que diga, Fábio, peraí. O Rômulo não vai ficar no Vasco. O Rômulo não vai jogar mais no Vasco. O Rômulo não tem condição. Ou não. Porque, volto a dizer, eu tô com medo. O Morato foi substituído depois, porque ele ainda ficou. E outra coisa, dá um pouquinho de alegria ao torcedor, cara. Só um pouquinho. Faz uma média com a torcida. Faz uma média. Os caras estão sendo vaiados o jogo todo e com razão absoluta. Aliás, a participação do torcedor do Vasco hoje foi extraordinária. Esse é o papel do torcedor. Tem que pegar no pé, tem que reclamar, tem que gritar, tem que apupar, tem que fazer isso mesmo. Os caras não têm razão de falar isso. O torcedor do Vasco está cansado. Deu para entender isso? Todos os que estavam em São Januário, os mais de 1.000, 1.100, e os mais de milhões que estavam pelo mundo, estão de saco cheio de vocês, cara. De saco cheio. Então não reclama. Vocês não têm direito de reclamar da torcida do Vasco. Que hoje foi torcida. Hoje foi torcida. Claro que no final, na empolgação de tentar virar, porque é isso, o torcedor está tão desesperado que no final ele esquece que se o Vasco ganhasse hoje, o Vasco ia 51 pontos e ficava 4 pontos do Brusque. O Brusque, que está lá embaixo, subiu agora. O Brusque ganhou um ponto no STJD. E a gente tá ali brigando. Se o Cruzeiro ganhasse da gente ontem, do Sampaio Correia ontem, passava o Vasco, porra. O Sampaio Correia jogou com o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha, tá brigando para cair, estava até algumas rodadas atrás desesperado pela Série C, passava o Vasco. Agora, eu vou dizer na boa, ou muda os processos, ou bota gente competente, porque aí eu vejo o nome Jorge Macedo, vejo o nome do Eduardo Frilander. Isso é indicação. Isso é indicação. Sério. Não é uma coisa de... Não, eu conheço muito ele. Quem se conhecia que estava na mesa não se trouxe. Que agora não vem mais, que é o Rodrigo Caetano. E o outro que é conhecido, que eu não vou nem dizer aqui que seja a melhor maravilha, na minha opinião, mas eu tenho uma opinião. O cara tem currículo. O Alexandre Matos está lá nos Estados Unidos e já soube que não é um profissional tão caro assim. Estão lá. Aí daqui a pouco pinta um Alexandre Pássaro 2 a missão. Eu estou muito preocupado, que eu acho que o departamento de futebol do Vasco está muito mal parado, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem gerente de futebol, tem um lá que não existe. Não tem... Hoje supervisor, não sei nem quem foi, porque o cara foi mandado embora. O Rodrigo Ramos, o amigo que trouxe lá, o Alexandre Pássaro trouxe seus amigos. A gente não tem ideia de quem seja. A gente não tem, absolutamente. O futebol do Vasco hoje está entregue a Deus. Deus está cuidando. Deus não, porque Deus daria coisa muito melhor. Alguma coisa, alguma entidade está cuidando do futebol do Vasco. Então, ou muda processo, ou passa a qualificar as pessoas e chamá-las e contratá-las porque elas são boas, ou a gente vai continuar nesse problema sério para poder selecionar jogador para jogar. A gente não precisa de amigo. Ninguém quer ser amigo de ninguém. A gente quer gente boa. A gente quer gente competente, gente comprometida com a causa. Se você perguntar ao Matias Galato para ele cantar um hino do Vasco, provavelmente ele não vai saber porque ele não fala português fluente, mas ele joga como se ele soubesse. A gente precisa de gente assim, com essa mentalidade, de saber que jogar no Vasco é uma baita de uma oportunidade, gente. É a vida desses caras. Eu trouxe isso aqui, o Galaça dizendo
Eu não quero voltar para o Paraguai porque eu não quero voltar de onde eu vim. Porque lá não é igual aqui, aqui é melhor. Eu jogo por um prato de comida, eu jogo por uma oportunidade. Oscila, como qualquer menino, oscila. Mas tem personalidade. E olha, quem monta o departamento de futebol do Vasco agora, gente, tá fácil demais. Fácil, muito fácil. Dá para ver quem vai e quem não vai. E olha, quem vai é pouco, então tá fácil. Porque quem não vai, sério, contrata 2 caminhões, aqueles Scania gigantes, e lota. Porque tem muita gente que não pode ficar, gente. É muita gente, porque tem 3 jogadores que eu defino. São jogadores que tentam, mas não conseguem, porque são incompetentes. Até tentam, lutam, mas são incompetentes. São jogadores, né, que a gente pede muito para eles. Tem os jogadores que são bons, né, mas passam por uma má fase. E tem aqueles que não estão nem aí para a voz do Brasil. Estão nem aí, estão andando para a gente. Se rolar, rolou. Se não rolar, o empresário emprega, deixa para lá. Desses 3 aqui, os ruins e os moleirões, manda embora, gente. E olha, é 80% do grupo, manda embora. Faz acordo, rescisão, empresta, dá, vende, faz tudo. Mas se não mudar o processo do Vasco, continuar, não fica com isso, porque isso é legal. Esse menino aqui tem futuro. Esse cara aqui é de grupo. Não, esse cara aqui... Não! A gente quer jogador de futebol, como gritou a torcida. Queremos jogador. Deu para entender? Jogador de futebol. Gente comprometida com a causa. Não precisa ser craque de bola, mas que tenha tesão, que tenha vontade e que seja minimamente competente. Porque, olha, a gente está cansado desses processos. Do Vasco ser o clube que contrata para dentro e para fora de campo os amigos, os parceiros, os fechamentos. Tô cansado disso, gente. O clube esquisito. O clube brabo. Ô gente ruim, velho. Ô gente enrolada. E ó, há anos, cheio de fechamento. E os fechamentos não estão ajudando em absolutamente nada.